Boa noite, Mancini. Diego Pérez, 702 FM. Mancini, o Bragantino teve chances, né, de sair à frente do placar, de ampliar no primeiro tempo com o Gustavo Neves, no segundo ali com o Sacha, com o John. Faltou mesmo só esse detalhe final para que o Bragantino vencesse. De que maneira você analisa essa partida como um todo? Poderia ter tido a competência para botar a bola para dentro. Infelizmente isso não aconteceu e o castigo veio. A gente sabe como é o futebol, né? Muitas vezes você acaba tendo boa parte da partida, como foi hoje, sendo mandante na partida, no jogo, e acaba tomando um gol desse diante de uma equipe que pouco fez, né, para que saísse vencedora. A gente analisa, a gente respeita muito Fortaleza, sabe do potencial dessa equipe, daquilo que vinha mostrando ao longo do campeonato, a luta que está vivendo, mas hoje nós deixamos escapar uma vitória importante pela incompetência, entre aspas, na hora da gente botar a bola para dentro. Boa noite, Mancini. Boa Leonardo noite. da Rádio Futebol Total. Mancini, nos seus 4 primeiros jogos o time conseguiu marcar, mas agora nesses 2 últimos o time não balançou as redes. O que você acha que precisa arrumar para no próximo jogo o time voltar a fazer gol? Eu acho que hoje nós tivemos boas oportunidades de jogadas bem feitas, bem criadas, né? Eu não posso de maneira alguma ser injusto com a minha equipe, porque nós tivemos um volume de jogo, principalmente no início do segundo tempo, ali 20, até 20, 25 minutos, a equipe teve a consciência de jogo, fez o certo até no momento da finalização. Acho que a gente pecou muito nisso, isso acabou sendo decisivo na partida. A gente lamenta muito porque é, poderíamos estar falando aqui de mais uma vitória, do time jogando bem, mas infelizmente o futebol hoje nos castigou e a gente tem que entender. Acho que a parte de finalização, o arremate final para gol é muito do psicológico do jogador, é muito do emocional, de saber como que ele está naquele momento para tomar a melhor decisão. A melhor decisão a gente sempre toma quando está sereno, quando você está equilibrado, e assim é na vida também, né? E hoje a gente viu algumas oportunidades sendo desperdiçadas, ou porque nós não tivemos a calma necessária de dominar a bola na hora certa e fazer o gol, ou um equívoco na hora, uma ansiedade de tentar fazer o gol de qualquer maneira, e o gol não é feito de qualquer maneira, a gente tem que entender isso, enfim, tem inúmeras coisas aí para serem ditas, mas o que mais chama a atenção da gente é que nós fizemos um bom jogo e acabamos sendo derrotados. Mancini, boa noite. É Tarso Costa, Boa da noite. Bragança FM. Esse jogo deixa algumas lições para o jogo da semana que vem. Você imagina que o jogo vai ser parecido? Porque o Vitória também é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, deve vir para jogar nos erros do Bragantino, de uma forma mais defensiva, e diante disso você imagina um cenário parecido, até mesmo em termos de escalação e, claro, com a expectativa de que os jogadores aproveitem as oportunidades? Nós temos que analisar esses dois jogos de uma forma muito parecida, né? O Fortaleza e o Vitória estão na briga, na luta lá de baixo, e jogando fora de casa eles vão esperar para jogar por uma bola, essa é a verdade. Porque se nós tivéssemos saído na frente hoje, talvez o panorama do jogo tivesse sido alterado, e essas equipes sabem disso, né? Elas sabem que elas jogam contra adversários que estão mais leves na competição e que certamente tem uma tendência, por estarem jogando dentro de casa também, que era o nosso caso hoje, de ter um desempenho melhor, né? Então que fique a lição para quarta-feira que vem, porque certamente a gente vai enfrentar um time também com a mesma maneira de jogo, tentando gastar o tempo, levar para uma bola parada, para um contra-ataque. Hoje, no jogo, especificamente hoje, a gente jogou diante de uma equipe que tem uma saída de contra-ataque muito rápida, e em nenhum momento a gente foi surpreendido por isso. Nós acabamos tomando um gol numa falha defensiva,
num lance que talvez a bola fosse na mão do Cleiton e aí, de repente, o atacante deu um tapa e acabou fazendo o gol. Então, às vezes, a gente espera muito de uma equipe e a gente esperava que o fato do Fortaleza jogar muito na transição fosse nos incomodar em alguns momentos, mas a gente esteve bem seguro relacionado a isso, né? Mas são jogos realmente que nós temos que tentar entender o porquê. Vai uma noite de sono aí sem dormir agora para que a gente possa enxergar. Já vi todos os melhores momentos da partida e isso nos deixa indignado, porque nós fizemos por merecer para que a gente tivesse a possibilidade de sair na frente diversas vezes e acabamos errando. Mancini, o Bragantino teve algumas mudanças na escalação hoje, né? Com a volta do Alex, o Gustavo acabou formando a dupla de zaga, o Pedro ficou no banco de reservas, e com a lesão do Fabinho também, você optou pelo Isidro Pita, iniciando a partida junto com o Eduardo Sacha. Nas últimas coletivas eu até te perguntei sobre isso. Gostaria que você explicasse o motivo dessas escolhas e também fizesse uma análise do resultado que elas deram. Olha, como eu estou falando aqui que a equipe fez um bom jogo, eu não poderia ir contra a atuação deles, porque até perto do final do jogo, quando a gente toma o gol, a equipe vinha jogando bem, com todos os jogadores bem. Eu até retardei um pouquinho as substituições em função disso. A questão da escalação do Alex e do Gustavo é porque eu gostei da dupla de zaga no jogo diante do Atlético Mineiro. E nada contra o Pedro também, porque o Pedro também fez bons jogos comigo. E eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de ir alternando a dupla de zaga conforme o adversário, ou conforme o perigo do adversário. Hoje eu optei por 2 jogadores um pouco mais rápidos, porque eu sabia que os 2 atacantes do Fortaleza iriam nos incomodar nesse sentido. Então a escolha da dupla foi baseada nesse quesito. O Gustavo acabou jogando um pouco mais recuado hoje, porque eu não tinha o Fabinho, mas ele fez, na minha visão, o melhor jogo dele desde que eu cheguei. Chegou à frente, armou, e a escolha de jogar com o Sacha e com o Pita, que você até um dia desses aí me perguntou, foi exatamente pela maneira como joga o Fortaleza. Jogo com 2 linhas de 4 e eu pedi para o Sacha flutuar e ele fez muito bem isso ao longo do jogo. Nós aproveitamos melhor essa participação dele ou essa movimentação dele no início do segundo tempo, onde a nossa equipe foi muito mais objetiva do que na etapa inicial. E eu gostei também. É óbvio que nós temos outras possibilidades de escalação, até para que ou jogue Sacha ou jogue Pita ali na frente, mas acho que deu certo. O que não deu certo foi o resultado. Eu lamento muito porque a gente fica muito chateado. Nós fomos, volto a dizer, eu acho que castigados hoje com o resultado que sinceramente a gente não merecia. Mancini, hoje antes do jogo, o time sonhava muito com o 8º lugar e de repente uma vaga na pré-Libertadores. Depois da derrota de hoje, como que fica esse cenário? A gente vai lutar até o último jogo, faltam 6 pontos ainda, a gente sabe que com 6 pontos a gente atingiria 51, ficou muito mais difícil, é óbvio, porque você, com uma vitória hoje, a gente voltaria ao 8º lugar e isso te gera energia, né? Isso te gera um ambiente bom, uma atmosfera bacana, não só para a gente, como para o torcedor. O torcedor hoje ele sai chateado do estádio e com razão, porque o jogo ficou na nossa mão. E aí, nós temos que entender isso daí, sabe? Eu acho que essa relação ela tem que ser a mais clara possível. O torcedor tem razão de sair chateado hoje porque nós tínhamos essa possibilidade. Ela ficou nas nossas mãos. E nós vamos brigar pelos 6 pontos até o final do campeonato, até por ser uma exigência nossa em todas as partidas, que essa equipe tenha brilho, que lute, que jogue futebol, realmente, que é o que eu peço para eles.
Mancini, em relação ao Vanderlan, ele acabou não ficando no banco contra o Flamengo, né? Hoje não foi relacionado. Você já chegou a utilizá-lo junto com o Juninho Capixaba, até em alguns momentos, colocando o Juninho Capixaba mais pelo meio. Foi opção? Tem alguma questão física, técnica em relação ao Vanderlan? E também a sua expectativa quanto aos jogadores que estão no departamento médico, principalmente lesões musculares. Com uma semana pela frente, você acha que dá tempo ainda de contar com o Ramires, com o Mosquera, com o Agostinho Santana? Tem algum posicionamento do departamento médico nesse sentido? Então, nós temos a possibilidade talvez do Ramires, o Agostinho e o Mosquera eu acho um pouco mais difícil, porque nós estamos ali há 10 dias já do término do campeonato. Não sei se vai dar tempo para que eles possam passar por toda a fase de transição e chegar ao campo apto a jogar. O Ramires já está nessa parte, então ele está um pouco adiantado. E o Vanderlan, ele teve uma enxaqueca muito forte esses dias e acabou ficando de fora de alguns dias de treinamento, então por isso a gente optou também pela vinda do Guilherme. Ele, após o jogo diante do Flamengo, ele não fez nada em termos de treinamento e não seria justo a gente escalá-lo hoje, mesmo que ele ficasse no banco de reserva. Mas é uma opção que talvez para o jogo do Vitória passe a ser interessante.